Olá, pessoal do Portugal Online, tudo bem? Seguinte, depois de mais de um ano, estão abertas as inscrições para o processo de equivalência em medicina, mestrado em medicina aqui em Portugal. Então, se você está pensando em se mudar para cá com a família, quer trabalhar aqui como médico, seu filho está vindo para cá, essa é a hora. Essas inscrições acabaram de abrir e vão até o dia 31, então precisa correr. Eu estou aqui ao lado da Gesseli Vivan, que é consultora em educação. Prazer novamente, Gesseli, tudo bem? Obrigada, Cláudia. Obrigada e olá para o pessoal do Portugal Online. E quem é que pode se inscrever, Gesseli? Todos os médicos formados podem se inscrever, independente da nacionalidade, independente de onde se formaram. Se eles se formaram fora da União Europeia, eles têm que necessariamente passar por esse processo. Agora, existe número de vagas? Não. Não? Esse é um processo em que depende da competência do profissional mesmo, porque ele vai fazer uma prova. E essa prova, várias provas na verdade, né, porque são 4 provas, e ele vai depender só da sua nota. Ele precisa tirar 50% do valor da nota, ou seja, são 20 valores a consideração da Europa, e ele precisa tirar 10 valores em cada uma dessas provas. A gente vai falar das provas daqui a pouquinho. Okay. Agora, me diz uma coisa, muita gente fala, o que significa essa equivalência? Significa que ele pode já vir trabalhar aqui, precisa para se adaptar aqui ao mercado português ou europeu, como é que é? A equivalência é um processo que reconhece que um curso realizado fora daqui é equivalente ou é igual a um curso local. Então ele tem ele vai ter os mesmos reconhecimentos de um curso realizado em Portugal ou realizado na Europa. Agora tem a parte de documentação, né, Gesseli? Sim. Essa daí o bicho pega, né? O que precisa correr agora por causa do prazo, como que é? Na verdade, a documentação é bastante ampla e eu até, para te dar a lista toda, assim, é mais complicado ter de cabeça. Mas a gente tem lá no nosso site, a gente já colocou à disposição, até porque nós tivemos essa informação antes mesmo da abertura e lá no dia 20 de setembro a gente já publicou uma informação inicial sobre documentação, sobre como é que seria o processo, exatamente para que as pessoas se programassem, porque a gente tem 20 dias para inscrição agora. Então, se o cara não pediu a ementa, se não pediu o histórico, se não está com todo o material pronto, complica bastante ele ter isso tudo em 20 dias e postar aqui em Portugal, né? Normalmente as pessoas já têm, porque elas ficam esperando, né? Porque fazia mais de um ano que não abria esse... 1 ano e meio, né, Cláudia? Abriu em abril, fechou, as últimas inscrições foram em abril do ano passado. E as pessoas meio que já deixam o documento meio arrumado, é isso? O profissional que já está centrado e já está focado em fazer equivalência, normalmente já está com isso pronto. Os nossos clientes, a gente já fez uma relação de documentos. Então, ele vai precisar um ou outro documento só, mas via de regra está tudo aqui conosco esperando para o processo abrir. Então, facilita muito. Quais são os principais documentos e aqueles mais complicadinhos, hein, Gesseli? Olha, os principais documentos são o histórico, a ementa das disciplinas, que talvez seja o mais complexo, porque se o profissional já não tem elas consigo, normalmente a universidade demora um pouquinho. A ementa precisa ter características específicas, precisa estar carimbada, precisa estar com uma rubrica da universidade. Essas coisas todas são as que mais dificultam normalmente. E depois documentos gerais que são sobre isso, que são o histórico, a ementa, o diploma, a equivalência de nota, os documentos do próprio médico, foto, carteira da ordem. Vamos ver se eu me lembro de outras. Ele precisa ter também um currículo atualizado. Então tem uma série de documentos. Mas o bom é que esses documentos, eles não têm validade. Então a pessoa pode já ter isso daí, já esse pacote de documentos meio que prontos, né? Sim. Se ele tiver isso já apostilado, pode mandar. Tá tudo apostilado? Tudo apostilado. Todos eles? Depende do que a gente está falando. O currículo não precisa estar apostilado, mas todos os documentos oficiais precisam de apostilamento. E isso como que envia? Eles vêm aqui, te contratam? Como é que funciona? Das duas, uma. Ou o profissional vai vir até Portugal para fazer o encaminhamento, ou ele vai ter que fazer isso por procuração. Há um tempo atrás era permitido que se mandasse pelo correio, hoje não é mais. Então ele necessariamente ou vem a Portugal ou manda uma procuração para a gente fazer. Dos meus clientes eu tenho procuração de todo mundo para fazer desde a entrada nas universidades até o registro na ordem. E dá tempo de fazer isso com esse prazo? Por que é tão curto esse prazo, né? Normalmente é assim. A gente tem recomendado às pessoas que façam isso, que se antecipem. Toda vez que alguém nos faz uma consulta,
A gente diz, olha, nos processos anteriores a gente teve 20 dias para fazer a inscrição. É a mesma coisa agora, a gente vai ter 21 dias para se inscrever. Eles divulgaram dia 9, começou dia 10 e vai até o dia 31. Se o médico fugir desse período, ele não se inscreve. Entendi. Agora, depois de reunida toda essa documentação, qual que é? Tem provas, né? Quantas provas são? Como é que elas são? Na verdade, são 4 provas. A primeira prova é a prova de língua portuguesa, que no caso os nossos profissionais brasileiros não necessitam, porque já são de um país oriundo de língua portuguesa. Depois a gente tem uma prova de conhecimentos gerais, que é a primeira, porque esse processo é totalmente diferente dos processos anteriores. A gente vem tendo muita mudança desde 2015, tá? Então a última prova, que foi a de 2017, já tem características muito diferentes dessa. Então essa prova aqui são 120 questões, é uma prova objetiva, que são sobre conteúdos. E aí está dividido por área, né? Tem lá a parte de pediatria, cardiologia, medicina geral, tem uma série de informações que aí eu recomendo que as pessoas entrem especificamente no nosso site para dar uma olhadinha sobre isso, porque está tudo expresso, fica mais fácil da gente gravar. Tá. Ou a gente coloca também no site de você, se você tiver interesse. Tá, legal. Agora, tem prova prática também, né? A primeira prova é a prova de português. A segunda prova o brasileiro é uma prova... não precisa fazer. Tá. A segunda prova é uma prova de conhecimentos gerais. Quando que é, você sabe mais ou A menos? primeira tá de é dia cabeça? 30 de português. 30 de novembro, agora Já? é de português. Ah, tá. A prova de conhecimentos gerais vai ser no dia 10 de janeiro. Nossa, que legal, hein? Acabou Acabou com as férias. nosso Natal. Não, é Ano porque eles... Novo. Não, aqui eles meio que não tem férias, né? Então, Não nessa assim, época, nessa né? época do ano meio que não tem férias, então, tipo assim, dia 10, tá? O pessoal tá Coisa lá, pouca, tá? assim. O pessoal que faz medicina já tá Acabaram com o nosso acostumado, Natal né? e nosso Ano Novo, né? Bom, mas então as férias para o Brasil já é eram Elvis. esse ano. Já é Elvis. esse ano. Pois é, mas então, a prova específica, a objetiva, vai ser sobre conteúdo, vai ser no dia 10 de janeiro. E depois a gente tem outras 2 provas. Uma delas é um exame clínico. Então, o ano passado, na prova anterior, eram 2 exames clínicos, dessa vez vai ser um só. Tem 60 minutos para observar o paciente, mais 60 minutos para fazer o relatório e mais 1 hora, até 1 hora para a defesa. Tem uma banca, 3 médicos, que são os avaliadores, e essa é a terceira prova. Cada prova é eliminatória, tá? Então, não passou numa, não vai para a próxima. E aí também, depois, então, a última prova é a defesa de um trabalho científico, que pode ser uma monografia, pode ser uma dissertação ou pode ser currículo documentado, depende da escolha do profissional. Entendi. Agora, a classificação tem um júri? São os médicos? Tem. A banca existem 3 profissionais, 3 médicos que são os, digamos assim, são os coordenadores da banca, né? Então, claro que esses são os que validam tudo. E na verdade, assim, como não existe um número de vagas, cada profissional compete consigo mesmo. Se ele tirar 10 valores, ele passa. E claro, como qualquer prova, né? Você tem a possibilidade de recurso, você tem vários argumentos se porventura tu considerar que o teu... Já tivemos, inclusive, situações de um médico ano passado que ele não foi aprovado num dos diagnósticos. Ele entrou com recurso e provou que o diagnóstico dele estava correto, foi contra a banca e foi aprovado. Olha que legal. E aí é o seguinte, Gesseli, essa questão é assim, o médico que vem para cá, ele pode, passando nesse processo aqui, ele pode atuar aqui em toda a Europa? Como que é? Sim, os médicos, algumas áreas da medicina, arquitetura, mas todas as áreas de farmácia, enfermagem, engenharia não, mas farmácia, medicina dentária, medicina veterinária e algumas outras áreas assim, elas têm uma possibilidade de atuação na Europa inteira a partir da equivalência em um dos países. Ah, é? Então, se ele faz a equivalência aqui, ele pode atuar em qualquer país da Europa. Ele vai precisar, obviamente, fazer uma prova de língua, né? Porque ele não vai poder sair daqui, atuar na Alemanha e não falar alemão. Então, tem particularidades, mas a mesma equivalência serve para tudo. Eu tenho vários clientes que estão fazendo o processo aqui, mas não vão atuar em Portugal. Estão na Espanha, estão na França e só vão fazer o processo aqui. Agora, por que demora tanto, Gesseli? Existe uma demanda muito grande, né? E por que demora tanto para abrir essas inscrições? E a gente está falando da Universidade de Lisboa, outras poderão abrir mais para frente?
Olha, o que acontece? Até 2015, 2016, a demanda não era tão grande, até 2015, digamos assim. A partir de 2016 começou a aumentar muito. E a gente, enquanto brasileiro, até sabe por quê, né? Então tem uma demanda muito grande de brasileiros vir para cá e a gente tem uma fila enorme de médicos esperando para que esse processo abra. Então o que acontece? As universidades perceberam que elas precisavam de um critério único. E foi o que elas fizeram. Elas passaram esse último período aí, desde abril do ano passado, analisando como é que seria esse processo e de que forma eles fariam para que todas as universidades portuguesas que resolvessem abrir o processo, porque isso é uma prerrogativa de cada uma, e aí como é que eles iam fazer. Muito bem, o Colégio de Medicina definiu qual é o critério, e o critério é o mesmo para todas. Então, as provas vão começar agora. A Universidade de Lisboa foi a primeira que abriu e a gente acredita que no mínimo mais uma ou duas vão abrir o processo. A gente só não sabe quando. Legal. Gesseli, obrigada pela Obrigada entrevista. Eu acho que a gente foi bastante conciso. E se a gente não foi e você tem dúvidas, por favor, entra, se inscreva no nosso site portugalonlineoficial.com.br e faça lá suas perguntas. A gente responde, eu, Ricardo, a Gesseli, nós estamos aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas. E logo mais a gente vai ter mais notícias no Portugal Online. Não se esqueça de se inscrever, hein? Facebook, Instagram, YouTube, tudo. Beijinho, valeu, obrigada. Beijinho, até.